Meus amigos, estamos aí no dia 31 de janeiro, o último dia do primeiro mês de 2023 e a véspera da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Da Câmara tá tudo feito, né? O do Senado é uma disputa entre o Rogério Marinho, o bolsonarista, e o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, que tenta a reeleição. E eu concordo com o Carlos Andreas. A vitória de Arthur Lira será devastadora para a economia. Eu quero também falar sobre a presença do Exército para retirar os garimpeiros ilegais do território Yanomami, a ação do Ministério Público Eleitoral do Maranhão contra o ministro Juscelino, filho do Lula, e o ministro das Comunicações, né? E quero também deixar clara o meu cumprimento, o meu prazer de ter participado da imprensa, a época em que a imprensa manteve o consórcio que driblou a falta de informação do governo Bolsonaro sobre as vítimas da Covid-19, né? Bom, vamos começar aqui pelo começo. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que está me seguindo e que continua dando força, fazendo comentários, muitas vezes comentários que me ajudam muito aqui, né? E também pedir que estes procurem seus amigos e digam para ver os meus vídeos e colocar meus vídeos nas suas redes sociais. Bom, vamos para o começo da conversa aqui. Eu concordo com o jornalista Carlos Andreasa, que escreveu um artigo no Globo dizendo que a vitória certa de Arthur Lira, acachapante, será devastadora para a democracia. Primeiro pela forma com que ela foi conquistada, né? É um absurdo, não houve oposição. O PT se uniu com os bolsonaristas do Centrão, se uniu com o Centrão. O PT, como os bolsonaristas ficaram a serviço do Centrão para ganhar as disputas no Congresso, o PT fez a mesma coisa com o Lula e se alinhou, né, à candidatura à presidência do alagoano Arthur Lira, né? O Arthur Lira participou de uma festa do PT na segunda-feira, né? Hoje é terça-feira 31, na segunda-feira 30, uma festa dada pelo Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu. Zé Dirceu foi para a festa, mas não fez discurso, não quis aparecer. Estão querendo esconder o Zé Dirceu porque ele é a figura mais fácil de ser comprometida com o mensalão, muito embora o Lula já considerou o mensalão uma injustiça contra ele, né? Pois bem, o senador Sérgio Moro já disse que vai votar no Rogério Marinho para presidente do Senado. O Rogério Marinho é uma decepção, porque o Rogério Marinho é neto de Djalma Marinho, um grande democrata, um político muito lá do Rio Grande do Norte, e o Rogério foi um ministro que esteve sempre fiel ali. O Bolsonaro agora abraçou todas aquelas teses absurdas, né? Dizer que os vândalos que atacaram os 3 palácios da democracia estão sofrendo perseguição pela censura do Supremo Tribunal Federal, se colocar o candidato a presidente do Senado, se colocar contra o Supremo Tribunal Federal. Ô, Rogério, pensa, vai lá, consulta aí os discursos do teu avô, rapaz, vê se entra na linha. Bom, e o Moro, você já sabe, o Moro é uma decepção permanente. Com essa opção dele, ficou claro que, acima de tudo, ele é direitista, acima de ser um juiz, acima de ter processado muita gente poderosa que meteu a mão aí no erário e tal. Ele é um direitista que está combinando com o fascismo, com o nazismo, que acompanham a sombra do Rogério Marinho na disputa para evitar a reeleição do Rodrigo Pacheco para o Senado, né? Aliás, o Lula e o PT
de um lado e o Moro do outro, não se cansam de nos decepcionar, não é verdade? Estão sempre causando decepção. Vamos já falar aqui do Lula. Antes disso, eu quero falar dos Yanomamis. Eu acho que só o Exército poderá combater garimpeiros ilegais e predadores na reserva Yanomami. E o que o ministro da Defesa, o civil José Múcio Monteiro, promete é razoável. Ele vai, na semana que vem, comboiando os ministros das Forças Armadas, quer dizer, ele é o ministro que manda nas Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, vai primeiro até a capital Boa Vista e a comunidade do Surucucu, uma das mais afetadas pela presença do garimpo, e é preciso tirar o garimpo de lá. O problema tem uma origem, nós sabemos, a presença do garimpo ilegal é muito forte e será debelada. O decreto de ontem permite que as Forças Armadas tenham um efetivo mais abrangente. Foi o que disse o Zé Múcio na entrevista à Band News. Mas é bom ele dar uma lidinha ali no artigo da minha amiga Eliane Cantanhede, no Estadão, porque ela esclarece que não resolve. Simplesmente não é fácil tirar o Exército de lá, mas também não resolve. Tem um trabalho muito difícil, muito árduo, que as Forças Armadas poderão também ajudar, se estiverem mesmo dispostas a fazer isso, para recuperar a saúde e a dignidade do povo Yanomami, de quem eu ouvi falar no começo dos anos 70, quando na Folha de São Paulo eu entrevistei a fotógrafa que participou das expedições de descoberta e de revelação lá do grupo ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, Roraima com a Venezuela, e a Cláudia Andujar, uma descendente de suíço, que tem uma importância muito grande na história dos Yanomami no Brasil, né? Por falar em vexames do PT, o Ministério Público Eleitoral do Estado do Maranhão apontou que durante a campanha eleitoral de 2022, o candidato a deputado federal Juscelino Filho, deveria pelo menos honrar o nome do Juscelino Kubitschek, certamente em homenagem de quem o pai o batizou, né? Da União Brasil do Maranhão, utilizou 565 mil reais do fundão eleitoral de forma irregular numa fazenda da propriedade dele. Segundo manifestações do Procurador Regional Eleitoral do Maranhão, Hilton de Mello, datada de dezembro do ano passado, 385 mil reais são referentes à contratação de despesas com uma empresa de táxi aéreo de São Paulo e o custeio de locação de veículos, e outros 180 mil relacionados ao pagamento de despesas contraídas após as eleições. Cadê o Lula? Cadê o Lula? Cadê o moralista Lula? O homem mais honesto do Brasil? Onde é que anda o Lula? O Juscelino está certo, Lula? O Juscelino Filho, não estou falando do Juscelino Kubitschek, né? Bom, eu, como jornalista, me sinto muito honrado de ter participado de um dos órgãos citados no noticiário a respeito do consórcio de veículos de imprensa que, honrando a sua tradição e as suas tarefas, esse consórcio substituiu o desgoverno genocida de Jair Messias Bolsonaro, que deixou de informar os números da Covid-19 para esconder os 700 mil mortos que até agora esse terrível coronavírus criou, né? Foram 960 dias de trabalho árduo. O Jorge Secol escreveu uma carta para o Estadão, na edição cibernética, né, saudando todos os profissionais envolvidos no consórcio, Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL, que foi desativado porque agora a imprensa considera que os dados das secretarias de Estados e do Ministério da Saúde são confiáveis no governo Lula, né? O Jorge Secol chama o mandato do negacionista e genocida do desgoverno Bolsonaro
de trevoso. Segundo ele, o Brasil só pôde tomar conhecimento, de fato, das cerca de 700 mil mortes e mais de 36 milhões de afetados pela Covid, graças ao hercúleo esforço desses abnegados profissionais. Sem o valioso e fundamental trabalho dessas pessoas, o Brasil teria atravessado a gravíssima crise sanitária na completa escuridão, vez que o sofrível desgoverno bolsonarista proibiu criminosa e irresponsavelmente a divulgação de notícias sobre a pandemia. Grato consórcio de imprensa. Eu também agradeço aos colegas da imprensa que honraram a sua profissão e os seus juramentos com esse trabalho magnífico. Antes de terminar, eu quero convidar vocês, porque esta semana nós temos uma entrevista muito especial com o Ney Lima Figueiredo. Ney Lima Figueiredo é cientista social, é assessor de imprensa, foi assessor de grandes empresas, da Fiesp, de grandes bancos, da Febraban, etc. E ele tem uma visão muito realista e muito imparcial da situação política em que vivemos. Ele fala disso tudo na entrevista dele. Da tragédia humanitária e sanitária dos Yanomami, da eleição do Arthur Lira, do Centrão, e da disputa pelo Senado, etc. Olha, a entrevista está sensacional. Eu sei que o entrevistador só tem uma coisa de que se orgulhar, que é da escolha do entrevistado. Agora, o entrevistado saiu-se muito bem, né? Outro que saiu muito bem foi o meu convidado para o Dois Dedos de Prosa desta semana. É o poeta Paulo Mendonça. Sou um grande admirador antigo do Paulo Mendonça, porque ele é autor de da letra de uma das minhas músicas favoritas que eu vi estrear, né? Que é a música Sangue Latino, que era o grande sucesso do Conjunto Secos e Molhados, do qual emergiu um dos maiores gênios da música brasileira, é o Ney Matogrosso. Agora o Paulo Mendonça está editando, pela editora Paraquedas, um livro de pequenos poemas curtos, poemas insanos. Mate a curiosidade sobre Sangue Latino e poemas insanos, vendo o Dois Dedos de Prosa, que está no canal José Neumann de Pinto, que eu tenho orgulho de produzir, inclusive pelo público maravilhoso que você representa ao assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!